Tudo bem, pessoal? Hoje aqui em mais um Diálogo de Segurança, nós estamos com o Dr. Thiago, oncologista, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho assim, olha, tu tem feito em várias empresas esse tipo de trabalho, o que tu tem percebido de retorno ou de benefício para a sociedade em geral, assim, em relação às palestras? O que eu tenho observado é que as pessoas não têm noção, né, de quão prevalente o câncer é, de que essa é uma doença relacionada com o envelhecimento, de que nós temos estratégias hoje para prevenir o câncer, seja o diagnóstico precoce ou hábitos de vida saudável. Então as pessoas não têm, como eu falei, né, na palestra, né, se você para, o Outubro Rosa só com câncer de mama e Novembro Azul só com câncer de próstata, mas na verdade nós temos que falar sobre o câncer de pulmão, o cigarro, o câncer de colo uterino para as mulheres, o câncer de intestino para homens e mulheres. Então o que eu tenho observado é que as pessoas não tinham se dado conta de que essa doença era tão prevalente e de que os dados mostram que ela, além de ser cada vez mais prevalente, ela vai se tornar a principal causa de morte de morte no país, né? Então, acho que isso faz com que as pessoas comecem a ter um cuidado melhor sobre a relação com o alimento, com a saúde, com a atividade física e com os exames de rastreamento, né? Então, eu tenho percebido que as pessoas têm esse cuidado diferente agora. Então, o pessoal vai acompanhar aí nos vídeos, né? Que a gente vai falar não só sobre mamografia, câncer de mama e nem só sobre câncer de próstata, a gente vai falar sobre outros tipos de câncer. Os tumores mais prevalentes que a gente consegue realmente ter impacto na hora de tratar com o diagnóstico precoce. Porque é possível fazer, curar pacientes quando se faz um diagnóstico precoce. Vai. Então, nós aqui em nome da Rodoman, da GPU, da Trucman, te agradecemos a visita aí, tá? E se Deus quiser, de repente a gente pode fazer outras também, né? Para tentar... Estamos à disposição. Informar mais o pessoal aí, tá ok? Perfeito. Valeu, um abraço. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos aí, tá? Essa palestra, essa reunião, a gente já queria ter feito anteriormente, tá? Lá no início do mês, mas no fim não casou a nossa agenda com a agenda do Thiago, tá? O Thiago vai se apresentar, mas ele é especialista em oncologia, né? Tá? Vai falar um pouco mais sobre câncer, principalmente agora que a gente está no mês de outubro e novembro, né? Então, outubro rosa e novembro azul. Vai falar um pouco da prevenção, né, tipos de câncer. Tá, pessoal? Vou assustar um pouco, na verdade. Mas antes, pessoal, eu também queria fazer alguns comentários referente à nossa empresa, já que a gente também não faz todos os finais de semana que a gente faz reuniões, tá? Eu queria falar um pouco sobre, desde que a Cristiane então voltou para a empresa, eu coloquei a Bruna para me ajudar um pouco mais com relação a algumas palestras para nós fazer, reuniões, né? E um dos assuntos que eu sempre quis fazer, que eu conversei com ela, é de a gente retomar aquelas... Antes da pandemia a gente fazia um sorteio, principalmente para o pessoal que alcançou a meta, a gente fazia o sorteio em cima desses que alcançaram a meta. A gente dava lá o corte de cabelo, não sei se vocês se recordam, a gente fazia até a gente ia para uma janta, né? E a gente também resolveu, junto com a CIPA, né? Até queria que a CIPA depois viesse aqui também, junto com a CIPA a gente definiu que esses 3 colaboradores que a gente vai sortear, dos que ganharam a meta, a gente vai dar também alguns EPIs diferenciados, tá? Também para que incentivem, né, os outros colegas a usarem os EPIs, né? Por exemplo, vocês viram, às vezes a gente usa uma bota diferente, um óculos diferente, tá? A ideia é que a gente faça e dê para vocês nesse sorteio, tá? Alguns EPIs diferenciados, tá, pessoal? Só que infelizmente, pessoal, nesses últimos 3 meses a gente não tem conseguido alcançar a meta, tá? Até conversei com o pai, conversei com o Lucas para ver se a gente tenta diminuir a meta, tá? Para que a gente também não deixe de sortear, tá? Não deixe pelo menos alguns setores alcançar a meta, mas, pessoal, eu acho que vocês mesmos têm visto, né? Que tá fraco o serviço e, olha, teve mês aí que diminuiu quase 40% e aí eu acho que vocês mesmos conseguem entender isso aí, tá? Então, infelizmente, eu acho que faz 2, 3 meses que realmente o pessoal não alcança a meta, tá? E a gente resolveu não alterar a meta, tá? Porque também seria injusto, já que a gente fez um cronograma lá no início do ano, do ano todo, tá? Que é o nosso planejamento estratégico, tá?
Também, assim pessoal, vocês viram que a gente anda postando os vídeos lá no YouTube, tá? Eu estou sempre estou procurando inovar, querendo fazer coisas novas, e uma ideia nova que surgiu foi as entrevistas com os colaboradores, tá? Ontem a gente fez a entrevista faz tempo, né, Jefferson? Mas acabou sendo postado ontem, até queria que tu viesse aqui, por favor. Então a ideia nossa é conversar com todos os colaboradores e na verdade quem deu mais a ideia sobre isso foi o Dario, hein, Dario? Quando tu fazia aquelas postagens quem é a nossa equipe, né? A ideia é um pouco essa, né? Mostrar a nossa equipe, né? E aí eu queria então te agradecer. Eu sei que não é fácil, né? Não é assim, sentar ali e fazer uma entrevista não é para qualquer um, né? Mas assim, eu queria te agradecer de coração, tá? Eu também, isso que eu vou dar para o Jefferson agora, vocês vão ver, é um incentivo para que outros colegas também queiram fazer, tá, pessoal? Eu já conversei com uns 10, tá? Mas o pessoal, tem medo, não quer fazer. Então, assim, ó, eu vou te dar uma lembrancinha, Jefferson, tá? Da entrevista que a gente fez ontem, tá? Para que incentive também os outros colegas a fazerem também. Tá, Jefferson? Obrigado, tá? E os colegas também acessem lá o canal, deem uma olhada no vídeo lá, ficou bacana, tá? E se alguém tiver novas ideias ali, pode dar aí que a gente pode tentar fazer. Tá bem, pessoal? Gostaria de comentar alguma coisa? Gustavo, não? Então... Não, somente eu queria que o pessoal da CIPA viesse aqui, tá? Tá, então... Diego, mas tá bem. Então... Muitas das coisas que a gente faz, tá, pessoal, através da CIPA, nas reuniões da CIPA, tá? Então eu queria que eles estivessem junto aqui quando a gente fosse passar pro Thiago daí. Thiago, queria que tu te apresentasse aí, tá bem? Sim. Obrigado pela tua vinda aí, tá? prazer, Thiago. Igualmente. Tu é da onde? Trabalhou? Sou professor aqui da universidade. Professor não? Professor da universidade. Escute um pouquinho, ele é professor da Professor da universidade. Eu sou diretor de CAPO, que é uma clínica de oncologia que agora inaugurou recentemente aqui em Uruguaiana, na 13, perto da Oncologia? Oncologia. Sou especialista em câncer. É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Tá bom. Obrigado pelo Tá bom. convite. Né? Então fique à vontade. Obrigado, Tá? valeu. Bom, num sábado de manhã falar sobre câncer, vocês devem imaginar que não deve ser uma coisa muito interessante, né? Não é um tema muito divertido, é um tema complexo, envolve uma dificuldade das pessoas lidarem com essa doença, né? Mas a ideia é trazer dados para vocês, mostrando a importância e da prevalência dessa doença na população, tá? O câncer é uma doença cada vez mais prevalente, é um problema que a gente chama de um problema de saúde global, tá? Foram aproximadamente 19,3 milhões de casos diagnosticados em 2020 e a estimativa é que em 2040, ou seja, daqui 20 anos, sejam aproximadamente 28,4 milhões de diagnósticos no mundo, tá? Isso representa um aumento de quase 50%. E a mesma coisa vem acontecendo em relação às mortes. De 2000 para 2010, 2015, 2020, a mortalidade por câncer só aumentou. Saiu de 6,9 milhões de pessoas que morreram, né, de câncer no mundo no ano 2000, chegando a 9,9 milhões de pessoas em 2020. Ou seja, essa tendência é uma tendência global e ela vem acontecendo no Brasil também. Esse é um gráfico que mostra a perspectiva de aumento de novos casos de câncer conforme o IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico de cada país. O Brasil está entre o IDH alto e médio. Tá? Então estima-se que nos próximos 20 anos no Brasil a gente vai ter um aumento em torno de 64% a 56% de novos casos de câncer. Tá? E as pessoas ficam perguntando, mas por que isso? Né? O que está acontecendo? A população vem envelhecendo. Fatores de risco vêm aumentando cada vez mais, obesidade, cigarro, e a gente está colhendo inclusive alguns efeitos
de pessoas que fumaram só 30, 40 anos atrás. E essa tendência, esses são dados do mundo, né? E no Brasil a gente tem essa tendência de que hoje, por exemplo, em 2020, o que mais mata pessoas no Brasil são as doenças cardiovasculares. Pressão alta, diabetes, infarto, AVC, tá? E o câncer é a segunda causa. A tendência é que em 2029, ou seja, daqui 7 anos, o câncer supere todas as mortes por doença cardiovascular. Tá? Em compensação, né, no Brasil nós já temos 516 cidades onde se morre mais de câncer do que de doença cardiovascular. Tá? Qual que é a prevalência de pessoas que têm pressão alta, têm diabetes, infarto, enfim, é muito maior do que a prevalência de pessoas que têm câncer. Tá? Em compensação, nessas cidades, e o Rio Grande do Sul é que mais lidera, aqui não aparece muito bem para vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul são 140 cidades, tá? Do Rio Grande do Sul que as pessoas já morrem mais de câncer. Tá? Então esse é um problema global, mas na verdade é um problema também muito local da nossa região. Essa aqui é a taxa de mortalidade por câncer em mulheres, depois no final vai mostrar a mortalidade de câncer em homens. Tá? Na região sul, também de novo é um comparativo, de 2001 até 2015. O que mais mata mulheres por câncer é o câncer de mama, e esse gráfico vem mostrando um aumento, ou seja, quase que dobrou a mortalidade em menos de 15 anos. A mortalidade por câncer de pulmão nas mulheres também é alta, mortalidade por câncer de intestino, terceira principal, e ali entre quarta e quinta não está aparecendo muito bem, mas é o câncer de intestino, de colo uterino, desculpa. Então esses são os tumores mais prevalentes aqui na nossa região, na região sul, e o que mostra é que as pessoas estão morrendo cada vez mais. Cada ano que passa, essa mortalidade vem aumentando. Então eu sempre falo que no Outubro Rosa as pessoas querem que eu venha falar sobre o câncer de mama, no Novembro Azul que eu fale sobre o câncer de próstata. Não dá para falar só sobre o câncer de mama, quando a gente vê que tem outros 4 tipos bastante prevalentes. Mas isso aí não é um reflexo da região sul, Rio Grande do Sul em específico. Mas se você olhar, essa aqui é a região sul. Tá, mas não não é um sudeste. Não é um reflexo de a população do Rio Grande do Sul já ser uma população mais idosa? Não exclusivamente, não apenas. Tem um dado mostrando que o Rio Grande do Sul ele tem uma média de incidência e de mortalidade por câncer 3 vezes maior do que a média nacional. Tá? Então, obviamente tem questões sociais, né? Aspectos genéticos. Nós temos uma colonização muito parecida com a europeia, né? Italiano, alemão, espanhol, português, e lá já se morre mais de câncer do que de doença cardiovascular. Mas também tem as questões, talvez, de mais acesso, a questão de envelhecimento, né? E alguns aspectos genéticos. A alimentação é o estado que mais produz e consome cigarro no país, tá? Assim como também é o estado que mais utiliza agrotóxico per capita. Tá? Então, nunca é um fator exclusivo, sempre é uma soma de fatores. O que a gente olha de maneira de saúde pública os dados vêm aumentando. No Rio Grande do Sul de uma maneira um pouquinho maior, mas se você olhar Sudeste, Norte, Nordeste, todos eles vêm mostrando aumento da mortalidade, porque eu estou falando de mortes, né? Ter câncer, muitas pessoas conseguem ficar curadas com tratamento, com diagnóstico precoce. Mas essa população eu não consigo salvar. E a estimativa é que cada vez morram mais pessoas e mais pessoas dessa doença. Esses são os tumores mais prevalentes, então, entre homens e mulheres. Tá? Nos homens, câncer de próstata que mais aqui está falando sobre incidente, né? O número de pessoas que tem câncer. Então, aproximadamente 65 mil homens têm câncer de pulmão, de próstata, que é o mais prevalente. Depois o câncer de intestino, que as pessoas falam no Novembro Azul do câncer de próstata, e não falam do câncer de intestino. Tá? Seguido depois do câncer de pulmão, depois o câncer de estômago, cavidade oral e depois os outros que são menos incidentes. Tá? Na mulher nós vamos ter, assim como para o homem o câncer de próstata é mais prevalente, na mulher é o câncer de mama, seguido depois de novo do câncer de intestino. Tá? São aproximadamente 66 mil casos de câncer de mama por ano diagnosticados nas mulheres, 20 mil câncer de colo de intestino e 17 mil câncer de colo uterino. Câncer de colo uterino está aqui como terceira mais incidente, é mostrar que a gente falhou no nosso rastreamento, na nossa capacidade de fazer diagnóstico. Se a gente for olhar países mais desenvolvidos, ele está entre 8º, 9º, ele nem figura entre os 10 mais prevalentes. Porque nós temos hoje o preventivo, tem vacina para HPV, estima-se que quando se vacinar, quase todas as mulheres e homens para câncer de colo uterino, talvez nos próximos 50 anos a gente consiga erradicar esse tumor, porque ele tem 99% de relação com o HPV, que é um vírus, tá? Então, assim, esses
E depois, logo em seguida, vem o câncer de pulmão nas mulheres. As mulheres começaram a fumar lá na década de 60, a gente está observando isso agora, né, com o aparecimento do câncer. Tem que lembrar que não é fumar hoje, vai ter câncer amanhã. É fumando durante vários anos, às vezes os pacientes já pararam de fumar e estão tendo câncer de pulmão mais tarde, tá? E esses 4 principais câncer na mulher, tem método de rastreio, tem método de fazer diagnóstico precoce. Tanto a mamografia quanto a colonoscopia, o sangue puro transfere, colo uterino é o famoso preventivo, né, o Papa Nicolau. O câncer de pulmão também tem método de fazer rastreio hoje, com mamografia. Esse é o dado que mais me chama a atenção, tá? Ele é um dado americano, ele mostra, conforme a idade da pessoa, né, do nascimento até a idade, de uma idade até outra, qual é a prevalência, qual é a chance de que alguém desenvolva um câncer ao longo da vida. Então, os homens do nascimento até os 49 anos, um homem em cada 29 vai ter câncer, qualquer tipo, tá? E uma em cada 17 mulheres. Quando a gente começa a olhar para idades mais antigas, mais velhas, né? Ou seja, dos 50 aos 59, 59 não é pessoa velha, tá? Mas é simplesmente a pessoa que vai envelhecendo. A probabilidade diminui, desculpa, aumenta, né, a chance. 1 em cada 16 homens e 1 em cada 16 mulheres. Dos 60 aos 69, 1 em cada 7 e 1 em cada 10 mulheres. Ou seja, uma vai ter em 10, um vai ter em 7. E ao longo da vida, a chance de um homem ter câncer ao longo da vida, do nascimento até morrer, é de 1 em cada 2 homens e 1 em cada 3 mulheres. O fato de ter tido câncer significa que a pessoa vai morrer de câncer. Mas algumas pessoas podem ter um câncer, morrer por outros motivos, conseguir se curar. Ou seja, câncer é uma doença extremamente prevalente. E esse gráfico mostra que o câncer está muito relacionado com a idade. Tá? Então, nós somos um estado que talvez vive mais e a população vem vivendo mais. Eu estava olhando dados de, em 1920, a expectativa média de vida era de 37 anos no Brasil. Hoje nós estamos com a expectativa média de vida de quase 76, 77 anos. Alguns lugares até um pouco mais, né? Se a gente for olhar no Rio Grande do Sul, em Veranópolis, a expectativa média lá de quase 80, tá? Então é uma doença associada com o envelhecimento. Só que o envelhecimento a gente não consegue mudar, né? Ninguém vai parar de envelhecer. Mas esses são um dos fatores de risco que a gente vai conversar agora, que tem relação. Então, o cigarro, quem é que fuma aqui? Ou quem é que se assume que fuma, né? Essa é a parte mais difícil. Ah, é? Tá bem? Para quem fuma, para quem não fuma, para quem um dia tem vontade de fumar, tá? O cigarro é a maior causa prevenível de câncer, de combater o câncer, tá? Aproximadamente aquelas 10 milhões de mortes que eu falei ali que tiveram em 2020, 21% delas foram causadas por cigarro. Tá? Isso é fato, tá? É o principal fator de risco, tá? Estima-se que quem fuma vive 13 anos a menos, tá? Ou seja, tem 13 anos perdidos de vida em quem é tabagista ativo. Tá? Por quê? Pelas complicações, não só do câncer, mas com doença cardiovascular, infarto, tem outros problemas com envelhecimento precoce, doença cardiovascular, osteoporose, enfim. E quem fuma e bebe, parece que a bebida potencializa o efeito maléfico do cigarro. Então, nosso grande desafio hoje é evitar que as pessoas fumem e fazer com que elas parem, inclusive, de fumar. A gente sabe que não é tão simples, né? É nicotina. As pessoas acham que a indústria vende cigarro. Não, eles não vendem cigarro, eles vendem nicotina embutida no cigarro. E a nicotina é que causa a dependência, tá? O cigarro é capaz de causar todos esses tipos de câncer. Tá? O mais prevalente, o mais importante, que tem maior impacto, é o câncer de pulmão. Depois tem câncer de estômago, fígado, intestino, bexiga, rim, boca, cavidade oral, cabeça e pescoço. Tá? Então, tudo isso pode ser causado pelo cigarro. Qual é a segunda principal causa de câncer hoje no mundo? Nem só a obesidade, porque a obesidade é quando as pessoas têm, a gente pega peso pela altura, faz o cálculo e estabelece que tem um IMC maior do que 30, essa pessoa tem obesidade. Hoje estima-se que o sobrepeso e a obesidade são a segunda principal causa de câncer. Tá? Como eu falei, em média ali, ó, 21% das mortes são relacionadas ao câncer e 30% de todos os cânceres são causados pelo cigarro. Estima-se hoje que 20% dos tipos de câncer tem relação com a obesidade, sobrepeso. E ele é capaz de causar câncer de mama, rim, intestino. Nas mulheres, mama, ovário, endométrio. Então a obesidade na mulher é ainda um pouco mais maléfica.
tá? Então, no Reino Unido, que é onde a gente tem os dados, tá? Ele é a segunda causa de câncer logo em seguida, depois do cigarro. Tá? Então, essa relação que todo mundo conhece, cigarro causa câncer, beleza? Hoje a gente vem observando que a obesidade, que é um grande problema de saúde pública, também causa câncer numa proporção talvez muito semelhante. Tem alguns países onde os cânceres relacionados com obesidade já superaram as causas de câncer relacionado com o cigarro. Então esse é um problema que a gente está enfrentando hoje em dia. Tá? Isso aqui deveria ser a nossa alimentação ideal, né? Eu sempre falo que as pessoas elas não se alimentam mais. A gente não se alimenta, a gente come. Tá? Se vocês tirarem uma foto, a grande maioria, de tudo que a gente come ao longo do dia e olhar no final do dia, vocês vão perceber que muito daquilo não precisava ser digerido. E que a qualidade do que a gente ingere também não é adequada. Tá? Então a gente deveria consumir metade, né? Falando das principais refeições, almoço, jantar, veja a nossa cultura que tem o almoço como uma grande refeição. Deveria ser de frutas, verduras, legumes. Tá? A outra metade do prato, 25%, parte frango, peixe, feijões ou outros alimentos não processados. E a outra parte, o carboidrato, arroz, massa, batata ou pão, de preferência integrais. O que a gente observa? Que a pessoa coloca umas 10 colheres de arroz, uma conchada de arroz, feijão, bifão de carne, nada de salada. Tá? Então não é só pela questão da quantidade, mas a qualidade alimentar. Frutas, verduras e legumes estão altamente relacionados com prevenção do câncer de intestino, que é o segundo mais prevalente nas mulheres, tá? Terceiro nos homens, assim como câncer de estômago, intestino, que é o quarto é o quinto entre os homens. E a gente tem mudado pelo nosso estilo de vida uma alimentação que deveria ser mais saudável para uma alimentação ultraprocessada. Carne processada, embutidos, enlatado, presunto, bacon, pizza, hambúrguer, coisas que são fáceis e rápidas de comer. A gente deveria evitar isso. Bebidas açucaradas também. Por quê? Porque isso é uma alta carga calórica, consequentemente mais chance de depositar. Vocês já trabalham mais na parte pesada e provavelmente esse prato não deva ser adaptado para quem trabalha mais nesse aspecto e gasta mais energia. Mas a gente, para olhar de maneira global, as pessoas estão ingerindo muito mais do que estão gastando. Tá? E ele está associado hoje com obesidade e sedentarismo. E esse sedentarismo faz com que a gente acumule gordura. E a gordura tem um processo inflamatório no organismo. E esse processo inflamatório estimula que as células se multipliquem e virem câncer. Tá? Qual seria a nossa maneira de conseguir reduzir o risco de câncer hoje? Né? Fazer atividade física, ter um peso adequado e uma alimentação saudável. Esse seria o principal tripé. Tá? E quando a gente combate o câncer, a gente também está combatendo as doenças cardiovasculares que têm os mesmos fatores de risco. Tanto são as duas principais causas, são as doenças mais prevalentes e as doenças que mais matam. Tá? Tem um estudo, inclusive, falando que a rotina de sono, né, ter um sono adequado, dormir no mínimo 6 a 8 horas por dia, tá, tem relação com o risco de desenvolver câncer. Tá? Quem é que ronca? As pessoas não sabem, né? Tem que perguntar sempre para quem dorme do lado. Tá? Roncar. A diferença do ronco tem um ronco que é maléfico e tem o outro. Qualquer ronco é maléfico. O doutor me disse, ó, eu mostrei um ronco para ele, eu mostrei um ronco para o doutor e ele escutou e disse, não, esse ronco é bonito, se fosse o outro, Talvez não. Esse é outra coisa que dizer aqui. Tem câncer maligno, eu fiquei preocupado. É câncer igual. Eu, quando escutei meu ronco, fiquei preocupado. Então, não é o tema, mas enfim, hoje o que você faz para identificar quem ronca adequadamente? Como é que a gente avalia a gravidade do ronco? Tá? A gente faz um exame que chama-se polissonografia, né, ou poligrafia. É um exame que vai medir quantas vezes você faz aquelas pausas. Porque o ronco nada mais é que você para de respirar, seu organismo não recebe oxigênio suficiente e ele faz um estímulo para que você puxe. Quando você faz esse, a pessoa vai acordando. Tu não entra no sono REM, que é o sono de relaxamento. Então, os pacientes que roncam normalmente são pessoas mais cansadas, têm menos disposição de fazer atividade física, se alimentam mal, aumentam o peso, conforme aumenta o peso, aumenta a apneia, que a gente chama. Então, eu desconheço algum estudo que diga que tem ronco bom. Não existe. Tá? A pessoa que ronca, ela vai ficar acordando ao longo da vida, vai ter aquele período de apneia, ou seja, ela para de respirar. E esse não dormir adequadamente em função do ronco
tem um risco aumentado de câncer. E normalmente está relacionado com obesidade, com sedentarismo, né, com questões de pesos. Então, normalmente, qualquer exame de qualquer pessoa que ronca tem um distúrbio do sono, tá? E provavelmente isso tem implicações no risco de infarto, AVC e também de câncer. Tá? Então, todo ronco deveria também ser tratado. Né? Algumas vezes o tratamento é perder peso, fazer atividade física, já é capaz de resolver a grande parte. Tá? E algumas vezes tem que dormir com um aparelhinho que joga ar e faz com que as pessoas, inclusive, normalmente quem usa isso, depois melhora muito a qualidade do sono e a qualidade de vida também. Agora a parte que todo mundo briga comigo, né? Tá? Mas não sou eu que estou falando, são os dados. Tá? Álcool também causa câncer. Né? Comida causa câncer, o cigarro causa câncer, o álcool causa câncer. Óbvio que o álcool numa proporção um pouco menor. Só que eu falei, depois que eu vim morar na fronteira, eu nunca bebi tanto, né? Não sei se é porque os vinhos são mais baratos, os pacientes dão de presente, enfim. A gente se reúne muito, né? As pessoas gostam de fazer suas confrarias, enfim. Então o álcool é algo extremamente presente na nossa vida. Mas ele tem um risco, especialmente quando consumido de maneira exacerbada, né? E o que a gente define, né, como uma maneira aliás, né? Então, não existe um nível seguro de consumo de álcool. Todo álcool vai causar algum efeito no organismo, tá? E ele pode provocar desde doenças mentais, doenças hepáticas, né, infarto, AVC, enfim, alguns fatores psiquiátricos. Também tem relacionado com a qualidade do sono, tá? E ele causa todos os tipos de câncer, tá? E de novo, a mulher parece que tem um probleminha maior, o câncer de mama, né? Quanto maior o ciclo, maior a relação do álcool com um monte de tipo de câncer. Então, a mulher tem na mama, basicamente nas mulheres, tá? Câncer de intestino também com relação, fígado, esôfago, boca, então é um tumor extremamente prevalente. Estima-se que aproximadamente 3 milhões de pessoas no mundo morrem por ano devido ao consumo excessivo de álcool. Tá? Então, quais são os benefícios, né, da atividade física? Hoje sabe-se que quem faz atividade física tem menos risco de desenvolver câncer, de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, evitar o cigarro, ter uma alimentação saudável. Eu nunca falo para cortar o álcool, né? Porque eu sei que está sendo muito hipócrita, porque é uma coisa que eu também não vou fazer para mim. Mas reduzir o máximo possível, tá? Ou ingerir de uma maneira mais consciente e colocar a atividade física na nossa rotina, tá? Isso faz com que reduz o risco de câncer, ajuda a manter o peso saudável, porque a gente gasta energia, se movimenta, tá? Melhora o humor, melhora o estresse, a atividade física faz parte, né, da qualidade de vida também. Eu sempre falo que, se a gente pegar historicamente, desde a época que nós éramos espécie humana e morávamos nas cavernas, né, a gente foi criado geneticamente para se movimentar, tinha que caçar, tinha que atravessar rio, fugir da onça, enfim. Tá? E conforme a gente foi sendo urbanizado, morando em cidade, a gente começou a se movimentar cada vez menos. Né? Então a gente tinha que andar de bicicleta, porque não tinha ônibus para todo mundo, agora a gente tem carro, moto, então a gente está cada vez se movimentando menos, por isso que cada vez a gente tem um momento de peso maior, por isso que essas doenças relacionadas ao sedentarismo são cada vez mais prevalentes. E o câncer tem relação com isso. Então, o ser sedentário, a pessoa pode ter um peso adequado, não fumar, não beber, mas ela não se exercitar, tem evidências mostrando que isso também é um fator de risco para câncer. Tá? Nós somos seres em movimento, o ser humano deveria se movimentar cada vez mais. Tá? E isso também pensando em como é que a gente vai envelhecer. Tá? Para os meus pacientes que estão fazendo quimioterapia, a gente recomenda inclusive que se exercitem durante o período de tratamento e tem menos efeitos colaterais. Então, o exercício é um grande remédio, se a gente for pensar, e a gente acaba não utilizando ele de uma maneira adequada, pensando no nosso envelhecimento. Como eu falei, né, em 1920 a média de vida era 35, 40 anos, nós estamos chegando agora a 70, 80 e poucos anos, então, por estatística, a gente vai viver até uns 80, mais ou menos, aqui. Tá? A grande questão é como é que a gente vai envelhecer, em que hábitos a gente vai carregar, que maneira a gente vai chegar nesse envelhecimento. Tá? Outro fator que causa câncer é sol. Tá? Quem passou protetor solar hoje? Alguns de vocês provavelmente devem trabalhar no sol. Né? Então, assim, usar um boné, passar protetor solar. O câncer de pele não é tão... ele não mata tanto, porque vocês viram que não está lá entre as principais causas de prevalência ou morte. Mas dependendo do local onde ele pega, e a gente pega sol, nariz, orelha, boca, lábio principalmente. Algumas vezes é um tumor que é altamente curável, mas tem que mutilar. Né? Por mais que o cirurgião plástico seja bom, um câncer de lábio, algumas vezes resseca, tem que ressecar, retirar todo esse lábio.
nariz, tirar um pedaço do nariz, tirar a ponta da orelha. Então são tumores bastante mutilantes nesse sentido. A gente tem que recomendar as pessoas a usarem métodos de prevenção de exposição solar. Protetor solar, boné, chapéu, cobrir os braços às vezes com uma roupa, ainda mais aqui no nosso calor de 43 graus, às vezes em Uruguaiana é um pouco difícil, né? Evitar essa exposição nesse horário mais intenso, né? Das 10 às 4 da tarde, que é o período que tem maior radiação. Então são maneiras de se cuidar também, tá? Tem uma campanha no Reino Unido que é vista o seu próprio tom de pele, ou seja, se tu é mais branco, é esse tom de pele que tu deve manter, porque muitas mulheres principalmente, né? E alguns homens também gostam de ficar bronzeado no verão, pegar sol, acabam se expondo ao sol por bastante tempo para mudar um pouco o tom da pele, que às vezes é bonito, né? No carnaval, as mulheres que gostam das suas marquinhas, enfim, mas isso tem riscos de desenvolver alguns tipos de câncer. E não é, como eu falei, não é porque pegou uma insolação neste ano que ano que vem vai ter um câncer, às vezes é uma exposição a longo prazo. Então, o que a gente faz para prevenir o câncer? Prevenir que ele aconteça, tá? Evitar de fumar, ter uma alimentação saudável, se exercitar, dormir bem, tá? Evitar o consumo de álcool e se proteger do sol, tá? Então são essas coisas. Isso evita que a gente tenha câncer, tá? Os exames de rastreio, a famosa mamografia, o PSA, enfim, isso faz com que a gente consiga diagnosticar precocemente. Então, eu associo essas estratégias de evitar que desenvolva. Mesmo assim, nós temos fatores genéticos, a própria idade, e tem os métodos de rastreio. Tem alguns tumores que a gente consegue rastrear, ou seja, fazer diagnóstico precoce e evitar que essas pessoas morram dessa doença, tá? E de novo, qual é a grande questão? Qual que é o principal sintoma do câncer, você sabe? Qual é? Dor. Alguém dá uma outra ideia? O que vocês acham? Fraqueza, tontura, Algum sintoma? tom da O pele. que vocês acham? Estresse. Sabe qual é o principal sintoma do câncer? Não tem sintoma. Tá? Então, o principal sintoma do câncer é ele não ter sintoma nenhum. Normalmente, quando tem sintoma, dor, fraqueza, cansaço, caroço na mama, enfim, normalmente esse tumor é um tumor mais avançado. E quanto maior o tamanho do tumor, maior a chance dele mandar metástases para algum lugar. Tá? Seja para outro órgão, e aí normalmente tumores metastáticos são incuráveis. Okay? Tem alguns tumores que a gente consegue mesmo assim resgatar, fazer tratamento, fazer quimioterapia, prolongar o tempo de vida dessas pessoas, mas tem, por exemplo, câncer de pulmão no estágio metastático, menos de 4% das pessoas estão vivas em 5 anos, depois de 5 anos de diagnóstico. Tá? Então, alguns tumores avançados são altamente letais. Então, o câncer é uma doença que ameaça a vida. E por pior que seja, a grande maioria das vezes, quando a pessoa já tem diagnóstico, ou já pode estar com câncer, ela não tem sintoma nenhum. Então é aí que a gente tem que entrar. Antes do paciente ter qualquer sintoma, a gente tem que fazer esses exames e esses testes de rastreamento. Tá? Lembrem, não dá para esperar ter sintoma para poder buscar atendimento para o câncer. Então existem rastreios que começam a determinadas idades. Tá? Fora as campanhas, assim, as mulheres têm o preventivo, né? E os homens, a mulher tem o preventivo, a mamografia e a colonoscopia. Tá? O homem tem pelo SUS, assim, que é mais complicado. Tudo tem no SUS. Mamografia para mulher, preventivo, colonoscopia, auxílio oculto, vacina. Tá? Para os homens, a vacina, meninos, tá? Do HPV, o PSA, a colonoscopia. Tá? A gente também tem para homens e mulheres que fumam durante longa data a tomografia de pulmão para rastreio a partir de 55 anos. Tá? Sabe que ele é bem menos efetivo. Todos esses exames são esses únicos tumores que a gente consegue rastrear. Por exemplo, não tem um exame para rastrear o câncer de testículo, que é super raro, não vai fazer diferença. Rastrear o câncer de tireoide, a ultrassonografia não mostrou benefício. Tá? Então, nós temos essa estratégia, mas a grande estratégia é o procedimento médico. Não é para ir no médico aplicar doente. Aí não tem, para prevenir isso, quando é que eu começo a fazer rastreamento? PSA a partir de 55 anos, colonoscopia a partir dos 45, 50 anos. Esse é o nosso objetivo, para fazer diagnóstico precoce. Vamos tirar uma foto? Dúvidas? Tá, é isso aí, pessoal. Da Rodemante, quer dizer, obrigado, Thiago. Você vai continuar? Só tirar uma fotinha, tá?
Obrigado pelo intervalo. Tá, pessoal, então... Agradeço ao doutor Thiago Obrigado. por vir aqui estar junto conosco. O gurizinho novo, doutor. Ah, nem tão novo assim. Doutor, obrigado. Pessoal, bom trabalho para vocês, bom final de semana.